programa, o UERJ da Samba. Só alegria, arrebenta! O programa UERJ da Samba recebe hoje o carnavalesco Jack Vasconcelos, da Paraíso do Tuiuti, um dos grandes destaques do desfile do Grupo Especial em 2018, com o enredo Meu Deus, está extinta a escravidão? Uma bela e politizada revisão crítica da condição social dos negros no país. Integrante da nova geração de profissionais do carnaval formados na Escola de Belas Artes da FRJ, junto com Leandro Vieira, da Mangueira, e Jorge Silveira, da São Clemente, entre outros, Jack começou a atuar na década de 2000, estagiando em diversas escolas. Ele trabalhou na equipe de Chico Espinosa na Mocidade e trabalhou também com Caê Rodrigues na Santa Cruz. O primeiro desfile oficial foi em 2004, pelo Império da Tijuca. Seu maior aprendizado foram os 5 anos na União da Ilha, levando-a ao Grupo Especial em 2009. Desde 2015, atua na Paraíso do Tuiuti, onde foi vice-campeão neste ano de 2018. Em 2019, o nosso convidado desenvolverá na Sapucaí o enredo O Salvador da Pátria, uma versão carnavalesca do mote de Civilização e Barbárie. A história é ambientada em Fortaleza, nas primeiras décadas do século passado, onde o povo fugido da seca era tratado como bicho pelas elites do Ceará. O protagonista da história é o famoso e folclórico Bode Ioiô, que circulava à vontade pela cidade e acabou sendo eleito vereador na Câmara Municipal, a forma mais debochada que a população local, cansada de ser tratada como gado pelos poderosos, encontrou para expressar sua insatisfação com a política dos coronéis cearenses. Um caos que, como frisa a própria sinopse da Tuiuti, é um pouquinho do Brasil, Ioiô. Como a Tuiuti, Jack, inspirada na divertida fábula do Bode Ioiô, pretende abordar o tema das eleições e valendo-se da grande encenação carnavalesca da Sapucaí. Bom, o enredo nasceu desse nosso bom humor, né? No final da sinopse, eu digo que o grande salvador da pátria, na verdade, é o bom humor brasileiro. É verdade. Né? E como a gente trata, inclusive, as nossas próprias desgraças, como a gente faz graça da nossa desgraça, né? E aí, a ideia de pegar um voto de protesto, que na verdade foi isso que aconteceu com o Bode Ioiô, e de uma maneira tão peculiar, e num momento da história do Brasil, isso é 1920, 22, isso é lá na década de 20, mas o enredo nasceu disso, nasceu desse nosso momento de discussão, nosso momento de inquietude, e como a gente se comporta em relação a ele. Então, e aí eu falei, cara, tá faltando leveza, tá faltando humor, tá faltando isso que é tão nosso, vir pra nos salvar no meio dessa confusão, né? Falei, gente, Bode Ioiô é um exemplo maravilhoso disso, né? Era um voto de insatisfação das pessoas em relação aos governantes, em relação aos políticos da época, né? Coisa que não mudou muito, né, de lá pra cá. Não, nem um pouco. Em 2018, você e sua equipe conjugaram dramaticidade e bom humor para contar a farsa da abolição no país. Em 2019, para compor essa alegoria sobre a farsa da cidadania, podemos dizer assim, a política do voto de cabresto dos coronéis, que é a inspiração do enredo cearense, e a revolta dos, chamemos assim, bestializados do Nordeste, né? A fórmula do desfile será a mesma? Se conjugarão esses elementos dramáticos e satíricos? Eu enxergo esse desfile de 2019 uma outra história, um outro sentimento. Me falaram assim, você, nesse carnaval que passou, o padrão de desfile elevou muito o seu projeto e tudo mais, né? E a pessoa até usou a expressão, o sarrafo foi elevado, subiu, né? Sim. Aí, passou de 5 metros, agora vai saltar 6 metros. As embaíva em mim. Mas, e aí eu falei, cara, eu não vou apresentar algo parecido, sabe? Uhum. Se no ano que passou nós servimos uma cerveja, por exemplo, esse ano nós vamos servir um suco de fruta. Então não tem como comparar uma coisa com a outra. Está bem. Sabe? Eu entendo que o Tuiuti vem numa pegada de enredos desde que estava no grupo de acesso, desde que a gente falou sobre a visão deturpada que se tem dos sul-americanos, por exemplo, com o Hans Staden.
com a própria Tropicália, né? Com o Boi Mansinho, que a gente falou muito sobre manipulação religiosa, né? E comercialização da fé também, que o enredo abordava, a Tropicália, que nem se fala, e esse enredo da escravidão, e agora o Bode Ioiô. Então a gente consegue vislumbrar um caminho, um norte, sabe, de propostas de enredo e de discussões que a gente traz. E eu tenho sempre um cuidado de não definir, na verdade, uma conclusão, uma coisa, sabe? Eu sempre deixo o projeto em aberto, porque o que eu quero provocar é a discussão. E aí eu vejo isso, eu vejo que é um enredo que tem uma linha, que ele está dialogando bem com o que a escola está fazendo durante os últimos anos em que eu fui para lá, né? De uma certa maneira sempre acaba tendo a cara do artista isso, né? Por mais que você às vezes tenha que fazer um enredo sobre sabonete, é o seu filtro. Com certeza. Então, tem a sua cara aquilo ali, aquilo é seu, então, você que está desenvolvendo, é o seu olhar. É uma abordagem única, né? Entendeu? Exatamente. Então, assim, não tem essa de que o fulano trouxe o enredo, tá, mas é o artista que está desenvolvendo, então é a sua cara. Até o enredo encomendado ganha perfil próprio nas mãos de um artista. Ganha sim. E aí eu vejo essa harmonia dos últimos enredos no Tuiuti, principalmente com o Bode Ioiô, que eu acho que desse caminho desses enredos, eu acho que eu consigo ver o degrau mais acima. A gente vem realmente dando um passo acima em termos de enredo, um passo sempre acima, e eu acho que o Bode Ioiô pegou um pouquinho de cada um, pegou a ironia de um, pegou o bom humor do outro, pegou a crítica ácida do outro e juntou, e fez um pacotão, sabe? Perfeito. E aí o Bode Ioiô tá aí. É a síntese dialética de Jack Vasconcelos, esse Bode Ioiô. Para fechar, é uma pergunta que já lhe fizeram, mas é inevitável num programa de rádio. O título do enredo, O Salvador da Pátria, já foi nome de uma novela global de 1989. A pergunta é simples: qualquer semelhança é mera coincidência? É sim. É sim, porque essa expressão eu já ouvia antes da novela, né? É uma expressão antiga. Eu lembro muito da minha avó. A minha avó falou: tá achando que é o Salvador da Pátria? Eu falei: olha só como é que é isso, né? As pessoas podem associar assim, o Salvador da Pátria ao Bode Ioiô. O Bode Ioiô sintetiza isso, esse sentimento que salva a nossa pátria, que é esse nosso bom humor, que é esse nosso entendimento pelo bom humor, né? Eu vejo o Bode Ioiô como um herói da resistência, como o pessoal vê lá um bode que desafiou as normas da época, porque era uma época de, como eles dizem lá em Fortaleza, de aformoseamento da cidade por conta da Belle Époque, processo de higienização que a gente passou aqui no Rio, com Pereira Passos e tal, que eles estavam passando por lá também, e essa rejeição à cultura popular e ao mais pobre. Eles queriam dar uma limpada na cidade e a tudo que fosse cultura popular e cultura de raiz, e copiar os moldes importados, né? Então, o bode significava resistência dessa identidade. Por exemplo, existia normas de conduta pro cidadão, e uma dessas era que o bode, era que animais não podiam transitar livremente pelas ruas, né? Os donos deveriam segurar os seus bodes, segurar suas cabras e tal. E o bode, ninguém mexia com ele, porque ele era da cidade, né? As pessoas gostavam dele e ele entrava em qualquer lugar, qualquer hora que ele quisesse. Então ele era esse rebelde, ele era essa, olha, não vão acabar com a cultura popular, não vão, o sertanejo está aqui, né? Então o bode ganhou essa notoriedade no passar dos anos, mesmo depois de morto e empalhado, e foi parar, ele é o principal item visitado no Museu do Ceará, que fica lá em Fortaleza, e ele criou uma imagem, ele cresceu tanto que hoje ele é a cara do povo de Fortaleza. As pessoas olham o Bode Ioiô e se veem representado nele. Então o Bode Ioiô é essa resistência das minorias, é a resistência das pessoas vulneráveis, as que não tem proteção do governo, as que não tem uma política de proteção para elas. Então o Bode Ioiô é a resistência disso tudo. Por isso que eu vejo a figura do bode como um grande herói de resistência da cultura popular. O programa UERJ da Samba recebeu Jack Vasconcelos, que foi o nosso convidado ilustríssimo, né? Um carnavalesco prenhe de ideias. Um abraço aos ouvintes da Rádio UERJ. Programa UERJ da Samba. Equipe técnica: Daniel Barros, Eduardo Sobral, Gledson Augustos e Tatiane Carvalho. Apresentação: Luiz Ricardo Leitão. Produção: Rádio UERJ e Acervo Universitário do Samba. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE, Decult e SR3.